Tem craque livre no mercado. A negociação é difícil? É difícil, mas se o Palmeiras mudar a mentalidade, pode trazer. Tem também o novo camisa 5 do Palmeiras. O Palmeiras já tem aí a sua escolha de camisa 5 para a temporada, pelo menos é essa a informação que se tem nos bastidores. E o Naves, vamos falar do futuro do Naves, que está praticamente decidido. Nós trouxemos aqui outro dia para você o que provavelmente poderia acontecer, que ele podia voltar no meio do ano, e nós vamos trazer o que deve se desenrolar no caso Naves. Fechado, senhores? Vamos junto? Deixa o teu like se você já nos conhece, por gentileza. É muito importante para a gente você dar uma moral para o nosso canal, para o nosso vídeo, para o nosso trabalho, e você também fica informado em primeira mão que você é notificado e o vídeo ele é entregue a você em primeira mão e para mais pessoas também. Então é muito importante que você dê o teu like aí e deixa aquele comentário com os dois pés no peito, já comenta, ó, eu tô aqui, avante palestra, comenta aí, só para dar aquela moral pra gente. E você que não nos conhece, cara, fica no final do vídeo, até o final do vídeo, se você curtir, aí sim, você deixa o teu like e se inscreve. Não deixa o like agora não, fica até o final, se o vídeo te fizer sentido te agregar, aí sim, você deixa o like e se inscreve no canal. Fechado, senhores? E vamos começar aqui do começo, que vamos falar do Naves, né? Nós trouxemos para vocês outro dia a situação dele lá de Portugal, e a real sobre o Naves é simples. O Palmeiras e o jogador, eles já terminaram, né, o casamento, né? Já terminaram a relação Palmeiras e Naves. Ele foi para Portugal, virou titular do Alverca, 18 jogos, capitão, números defensivos dele aí são muito bons, desarme, interceptação, corte, aquela coisa de zagueiro revelação mesmo do Campeonato Português. E isso chamou atenção aí, já está chamando atenção inclusive de clubes grandes portugueses, Benfica, Porto, já estão de olho no Naves. E qual é a questão aqui? Naves não está nos planos do Palmeiras. Essa informação ela foi dada primeiro pelo nosso palestra, tá? Foi primeiro dada pelo nosso palestra, a gente correu atrás aqui de mais detalhes, mas quem foi na origem dessa informação foi os amigos do nosso palestra, e ele não está nos planos do Palmeiras depois do empréstimo. E tem outra questão também, ele também não quer voltar. Ele quer aproveitar a vitrine da Europa e assinar com algum clube por lá em definitivo. O próprio Alverca já deu sinal que quer sentar para conversar e comprar o Naves, mesmo que seja aí em parcelas, e o Palmeiras, pelo menos a minha opinião, né, tem que tratar o Naves como um ativo financeiro aí, não como solução de elenco agora, já que ele não pretende voltar, e aí é vender com uma cláusula de mais-valia, né, uma coisa que o Palmeiras costuma fazer muito bem aí com a sua base, deixar sempre ali numa venda futura, tipo algo aí relacionado a 20% em cima do lucro de revenda, como tem com o Luiz Guilherme ainda, né, essa cláusula só não foi ativada, tem também com o Kevin, se não me engano, que deve ter ganho aí uma parte da venda para o Fulham, e se der, não sei, né? Acho que esse é o mais difícil, né? A cláusula de recompra mais baixa aí pelos próximos 3 ou 4 anos, que é uma coisa muito comum a ser feita também no mercado. Mas isso é um termo mais difícil. Mas só se você colocar, por exemplo, aquela cláusula de mais-valia de 20% em cima do lucro de revenda, isso é muito bom, né? Não é o cara que... a volta do Naves ela não mudaria o patamar esportivo no Palmeiras, né? Mas o que a gente se diz é que é um zagueiro que poderia agregar, pelo menos para mim, na minha visão, né? Não sei a de você, mas ele pode virar mais uma vez aí um dinheiro silencioso que o Palmeiras trabalha muito bem na sua base, se conseguir emplacar aí em 2, 3 anos um Benfica, um Porto, e até sair de um Porto, do Benfica para uma Premier League, não? Eu acho que vai acontecer com o Naves, né? Eu não quero comparar nível também, só estou realmente especulando, né? Parecido com o que aconteceu com o próprio Marquinhos, né? Quando saiu do Corinthians, ele saiu meio que assim também, que o Corinthians fez cagada, mesmo que não levou nem dinheiro com ele, né? Mas ele saiu meio que tirado, entre aspas, ali pelo Tite, e foi rodando até, né, evoluir como jogador, e o auge dele foi ali no futebol europeu. Então o Naves ele pode, né, evoluir exatamente na Europa também, e de repente a gente vai ver ele jogando muito bem em algum clube, sendo cogitado na seleção, e a gente vai ficar se questionando, porque ele não joga. A gente já se questiona hoje, né? Imagina daqui a uns anos, porque ele realmente sempre mostra qualidade. O lado bom é que hoje, pelo menos, o Palmeiras, se não aproveita esportivamente, aproveita financeiramente, né? Mas realmente vai ser um caso aí, daqui a uns anos, que a gente vai olhar e falar, putz, esse moleque podia ter jogado, né? Ainda mais se você lembrar que na temporada que ele sai, chega... o senhor Mikael, né? Com todo respeito ao nosso querido Mikael, né? Mas parece que é até uma ironia do destino, né? Você gasta uma grana num jogador limitado, sendo que você tem um menino bem promissor, né? Já no seu time, você acaba não dando minutagem para ele. Exatamente. O que você pensa aí a respeito, senhores, do futuro de Naves? Ele que não deve voltar para o Palmeiras, como a gente comentou aí para vocês, ele que
deve ficar no Alverca e possivelmente ser negociado aí até para o Palmeiras também, quem sabe, colocar um dinheiro no bolso agora com a venda e também com a revenda, pode ser muito importante para o Palmeiras. E vamos falar de camisa 5, tá todo mundo angustiado, cara, o Palmeiras não vai contratar mais ninguém, fechou só o Marlon Freitas, eu não sei você, Erlan, mas eu olho a notícia dos outros times, o Palmeiras não tem uma fofoquinha, não tem nada, não aconteceu nada. Contratou o Marlon Freitas e parou. Tudo bem que as fofocas do outro lado é melhor deixar quieto, né? Você viu o Casares, o que ele tá... Eu não vou acusar ninguém, né? Até porque você não pode acusar aqui. Mas o que a coisa tá se desenhando por lá, hein, cara? Um desvio absurdo de grana, né? Tava levando uma grana absurda. Ele é mestre dos boletos, né? O que ele paga de boleto, ele paga mais boleto do que eu na conta dele. Eu tô com inveja da minha esposa, né, cara? Que ela acorda às 6h30 da manhã com plantão policial já e a gente fica tentando e a gente caçando notícia aqui, né, cara, pra dar, mas tá feio o negócio, realmente. Engraçado que até o Corinthians tá com notícia boa, né, nesses dias aí, negócio do transfer ban e tal, e o São Paulo cada vez pior, né? O Casares realmente saiu o lance de ex-mulher dele, bagulho assim de filha, de realmente gastos pessoais, né? Ele tá tentando se defender. Acho que quarta-feira que vem vão votar vão votar o impeachment dele, e aí os caras ainda fizeram um voto secreto no impeachment, assim, não vai dar nem para saber quem votou contra ou a favor. O São Paulo, o que ele tá cagado politicamente, realmente aquela fala do Aidar parece que desencafou o efeito borboleta, né? Depois daquilo lá foi só cagado, porque inclusive o grupo do Casares, né? Essa galera aí, vem tudo daquilo, né? O São Paulo tem esse problema, que ele troca o nome ali que tá à frente, mas a galera que tá ali por trás é a mesma, né? Então, o Palmeiras tem um pouco disso também. O Palmeiras tem uns caras que parece que não sai do clube nunca, né? Parece aqueles caras que você não consegue, você passa 10 anos, você vai ver, ainda tem notícia com o nome do cara envolvido ainda. Mas o São Paulo é um negócio assim que eu não sei não, viu? E eu vi que tinha alguns jogadores que estavam tipo quase acertados, já tipo, só falta assinar que deu para trás porque viu que a situação realmente não tá boa, né? O cara não vai querer chegar num time que tá numa situação política dessa, então a temporada aí do São Paulo promete, velho. É, meu amigo, esse tipo de notícia é melhor não ter, né? Não, melhor ficar quietinho mesmo, deixa quieto, não quero esse tipo de manchete aqui não quero esse tipo de notícia, não é melhor pra gente. Um tá com o prêmio retido, apesar de ser campeão, né? O outro tá na página policial. Então, nesse caso, olhando o copo meio cheio, vamos olhar o copo meio cheio aqui, nesse caso, eu acho positivo, né? Isso E vamos falar do caminho. Né? A gente trouxe o vídeo do Luca Bop aí uns dias atrás, falando que ter patrocínio ataca contra a grandeza. Foi basicamente o que ele falou, né? Agora o presidente sendo acusado aí de desviar dinheiro, será que ataca contra a grandeza? Eu nem falaria isso, mano, porque de fato isso daí não é culpa do clube, né? Até que é, né? Porque eu sei que deixou o cara chegar no poder. Mas é uma parada pessoal, né? Um desvio de caráter pessoal. Mas eu acho isso muito mais problema do que você ter um patrocínio, que é a coisa mais normal do mundo, né? É, só o Palmeiras que não pode ter patrocínio no futebol brasileiro. Eu noto isso. É de uma infantilidade o argumento desses caras. E esse caso do Casares, ele mostra um negócio muito importante, né, cara? A importância de você ter uma oposição bem formada no clube. Se você tem todo mundo falando amém porque o presidente faz, se você tem só situação no clube, às vezes, em alguns casos, né, todo mundo se baseia, às vezes, no Florentino Pérez. Olha lá o Florentino Pérez no Real Madrid, que é quase uma monarquia, né, como funciona o Real Madrid. Hoje em dia, está 20 anos no poder. Mas aqui no Brasil, meu irmão, a gente está falando de Brasil. A gente está falando onde o jeitinho brasileiro prevalece. Então é muito importante você ter uma oposição muito bem fundamentada, sólida, com bons argumentos para confrontar o presidente, né? Ter um conselho muito bem formado, um conselho que saiba debater a situação do clube, porque você sabe que é rápido. É rápido, às vezes um clube pode estar bem, o São Paulo aí é prova disso, às vezes o clube pode estar bem, se você não se atentar politicamente, um clube pode ruir em questão de anos, pode destruir tudo que fez em pouquíssimos anos. Então isso é um alerta muito importante para a gente também ficar de olho. Vamos falar aqui do nosso camisa 5, que é o seguinte, ó, vamos falar do camisa 5 que o Palmeiras tem um ponto muito importante, né? Que pouca gente está explorando bem na mídia. O Palmeiras ele meio que freou aí a sua busca por um camisa 5, mas é uma estratégia de médio prazo, pelo menos é o que o Palmeiras enxerga. O Palmeiras rodou o mercado atrás do primeiro volante pronto, aquele volante cascudo, campeão, nível seleção, e não achou ninguém. Só eu aqui já veio 3 na minha cabeça enquanto eu estava falando isso aqui.
Palmeiras não achou ninguém. Isso aqui é informação, tá? Isso aqui não é achismo, isso aqui é informação. Palmeiras não achou ninguém com preço aceitável, não achou com ninguém com salário dentro da folha e ali o perfil físico tático que agradasse o Abel. E o Palmeiras vai apostar na joia da base, o Luiz Pacheco, o que dá para cravar hoje sobre a informação que nós temos, tá? Ele tem um volante aqui de 17 anos, primeiro homem mesmo ali, camisa 5, formado na base do Palmeiras, chegou no Palmeiras inclusive com 12 anos, capitão da base, destaque no torneio, campeão sul-americano sub-17, enfim, é um cara muito bom, Ele já estreou no profissional, capitão da base, né? Destaque no torneio, ele que tem contrato até 2028, renovou até 2028 e tem uma multa aí na casa dos 100 milhões de euros. Pelo menos a multa ali é figurativa, né? Você sabe que dificilmente o jogador sai efetivamente pela multa. Então ele não é tratado como qualquer jogador. Cara, pode ser um bom valor? Pode ser um bom valor. Mas, sinceramente, o Palmeiras não ir no mercado atrás no camisa 5 é um negócio absurdo, né? É um negócio absurdo, sabendo que o Palmeiras precisa desse pitbull, precisa desse cara para proteger a defesa. Enquanto eu falava aqui para vocês dessa notícia, né, de que o Palmeiras realmente está de olho em usar o Pachequinho, como ele é popularmente conhecido aí na base do Palmeiras, como uma aposta para esse time profissional, essa aposta faz sentido. Mas, cara, você não ir atrás de um cara cascudo, de um cara experiente, que foi justamente o que faltou pra gente em 2025, é meio absurdo, não é? Quando eu tava falando isso aqui, ó, veio 3 caras na minha cabeça. O primeiro deles, o Guido Rodrigues, que foi dito nos bastidores que o próprio Palmeiras considerava a contratação dele, que é um meia argentino, um volante argentino, ele estava com a seleção argentina campeã do mundo, e o cara tem, enfim, Copa do Mundo, tem inúmeros títulos, já jogou no River, ganhou a Copa América, ele é bicampeão da Copa América, já ganhou Taça da Espanha, já ganhou o Campeonato Mexicano, ganhou Clausura, enfim, 31 anos, volante experiente, já passou pelo Betis, pelo América do México, pelo River Plate, é aquele cara que, lógico, mais velho, talvez mais caro pelo selo Europa, mas é aquele jogador que você também pode colocar para jogar. E aí, se você quiser tratar um perfil mais novo, só que lógico, você vai ter que pôr um dinheiro nele, é o André do Wolves, que lá da Premier League, que tá na primeira divisão, ainda, né, por enquanto, tá na primeira divisão da Premier League, mas deve cair, deve ser rebaixado. Então você tem aqui fácil, 2 opções que você poderia utilizar, e o Palmeiras não foi atrás de nenhuma delas, né? Eu não sei se te causa espanto isso, mas pode até ser bom. Mas, bicho, você não vai buscar um camisa 5 sabendo que o seu calcanhar de Aquiles no ano passado foi você não ter um cara experiente nesse time? Mais um cara experiente nesse time? Cara, hoje realmente tava acompanhando, igual a gente tá falando dos outros times, né? O Corinthians derrubando esse transfer já tem alguns nomes já encaminhados, né? O Corinthians na situação que tá, né? E aí você vê os outros times se movimentando, até o São Paulo, do jeito que tá se movimentando, então tem muito time se reforçando, alguns nem tanto, mas assim, o Palmeiras realmente está preocupando um pouco, se olhando pro mercado, né? E até comentei com você, né? Depois chega em março, que é no final da janela, fica aquele desespero, né? Igual foi ano passado, tudo bem que ano passado foi a questão da oportunidade do Vitor Roque, e aí, pô, foi bom pra caramba. Mas fica esperando, né? Fim de janela, fim de alguma situação aí, aquela correria. E aí, às vezes, na correria, você paga caro em algum cara que talvez não valesse tanto, né? E a gente tá falando realmente de uma temporada que mostrou que você precisava disso. Na temporada, ficou a temporada inteira falando pra você, ó, precisa de uma gente mais experiente, precisa disso. Em novembro, que foi o mês que caiu, né, de produção Palmeiras, que a gente começou a usar Bruno Fux improvisado, e Aníbal Moreira não entra, o Martínez e tal, a gente tá falando aí de 2 meses praticamente do próprio elenco te respondendo, ó, não temos quem a gente precisa, não temos alguém para essa posição, o elenco tá falando para vocês, você não procura, e a gente já tá no começo de janeiro, Paulista começa aqui 3 dias, e a gente realmente, o camisa 5 aí hoje, eu acho que pode ser o Martínez titular, né, no sábado a gente vai falar aí daqui uns dias sobre provável escalação, voltar aos serviços aí de pré-jogo, mas o Martínez aos meninos da base. O Larson mostrou uma qualidade também, né, no final do ano passado. O Luiz Pacheco já tem um know-how na base muito elogiado, né, bem elogiado assim, na própria seleção, liderança e tal. Mas realmente, se a gente estivesse falando do Palmeiras alguns anos atrás, a gente, pô, legal, tem um cara aí, né, digamos, mediano para 5 e aproveitar a base porque você não tem dinheiro. Hoje a gente tá falando no time que tem dinheiro, né, cara? Que poderia ter um cara muito, muito bom e aí os outros meninos da base para acompanhar, né? Realmente tá bem preocupante até aqui a janela. Não sei que mude aí nos próximos dias, mas não parece não. Eu não sei, velho. Eu vou dar uma opinião aqui,
Quero saber, inclusive, a opinião de vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo e a sua também. Eu creio que o Palmeiras acabou sendo um time muito apático, pelo menos ali no fim da temporada de 25, porque perdeu a pegada no meio-campo. Lógico, tem inúmeras coisas para que você colocar nessa variável. O cansaço dos jogadores, né? Por exemplo, às vezes o fato de você empatar, a questão tática, a questão moral, tem um monte de coisa nesse sentido. Só que para mim passa por você perder o meio-campo, e aí passa diretamente por um cara que já foi vendido, que foi o Aníbal Moreno, que foi um rapaz que derreteu mentalmente. Foi um cara que não conseguiu mais mostrar, acho que nem 10% do que ele mostrou, por exemplo, no Mundial. Ele fez um bom Mundial, tanto que foi o que levou ele à seleção argentina, o Mundial que ele fez. Ele era o cara da bola parada do Palmeiras, antes do André chegar, ele que batia as faltas do Palmeiras. Então, eu penso que o Palmeiras deu até uma desanimada como time, pensando na pegada do time ali para sair, fazer aquela transição defesa-ataque, muito porque perdeu a pegada no meio. E aí você não tinha aquele jogador de vibração, aquele jogador do desarme, aquele jogador que faz o time vibrar um pouco, em que muitas vezes foi o Felipe Melo, em que muitas vezes você tinha até o próprio Danilo nessa função, o Zé Rafael nessa função. Você não tinha esse cara de pegada no meio. O Palmeiras perdeu isso aí. Eu não sei a sua opinião e a opinião da galera que tá ouvindo a gente aqui, mas acho que isso afetou, cara. Eu acho que um cara desse, ele ajuda a mudar o time. Por isso que eu penso a importância de você ter um cara tão consolidado nessa posição. Cara, meio campo não tem como. A gente tem o bom exemplo, né? Infelizmente vai ser ali no próprio Flamengo, né? Que você vê que o meio campo hoje deles tem uma força absurda, né? O Jorginho, procurando até uma palavra para não ofender, mas o Pulgar, né? Que é uma carniça, vamos dizer, uma palavra normal no futebol, né? Que é carniça. Só que, enfim, você acaba precisando de um jogador. Tudo bem que ele ficou ali na linha tênue entre ser expulso numa final de Libertadores, mas, enfim, é um jogador chato que dá pegada no meio campo ali, né? E aí você Jorginho Arrascaeta na frente. Tipo, ser o meio campo dos caras é um negócio absurdo. E o Palmeiras no meio campo, na final da Libertadores, você começa a lembrar, você meio que nem sabe como que tava ali. Que tinha o Veiga, tinha o Andrés Pereira, tinha o Bruno Fux improvisado. Você não sabe nem como que tava taticamente mesmo, os caras posicionados. Uhum. Então terminou um fim do ano meio bagunçado. Não sei se é o setor mais importante, que tem, né? Cada setor tem a sua importância, mas realmente, você imaginar um time sem meio campo hoje fica complicadíssimo, né? E o Flamengo terminou aí com meio campo muito forte. E você pega, por exemplo, no final do jogo, tá no Mundial, né? Acho que contra a gente também, mas no Mundial, quando começou a sair os caras, né? Sai Jorginho, sai Rascaeta, aí entra Saúl, entra De La Cruz. O De La Cruz, mesmo lesionado no final da temporada, conseguiu jogar, né? Entra os caras já do nível alto também. Então, além de você ter o time titular muito bom, definido, você tem os reservas ali que acompanham também a qualidade. Talvez a gente não vai conseguir ter tanto quanto o Flamengo, porque realmente a parte financeira pesa muito. Mas pelo menos o titular tinha que estar definido, né, cara? E nem isso tá, me parece que nem isso tá por enquanto. Exatamente. E se falando de camisa 8, você falou do Flamengo aí, ó. O Flamengo tá esquematizando uma troca agora com o São Paulo. Não é uma troca, né? Eles vão fazer o empréstimo do Alan, aqui o Alan que era do Atlético Mineiro, que não se firmou no Flamengo. Ele deve ir para o São Paulo para o empréstimo. E o Flamengo, que não é nada besta, dentre esses termos da negociação, colocou para comprar o Marcos Antônio. Você que provavelmente entende mais de São Paulo que eu, por causa da sua esposa. O Marcos Antônio é o melhor jogador de São Paulo hoje? Porra, mano, aquele jogo, inclusive, né, aquele jogo contra a gente, a virada, se dá muito porque o Marcos Antônio sai, né? O Marcos Antônio tava jogando ali no primeiro tempo e ele sai no segundo e o Palmeiras consegue a virada e foi das poucas boas notícias do São Paulo esse ano, né? Ele joga muita bola, realmente. Conseguia criar muito, mesmo num time do São Paulo bagunçado, limitado. Esse cara no Flamengo, ele vai jogar pra caramba, velho. Ele chegou, inclusive, a entrar na pré-lista do Ancelotti, né? Então, assim, os caras estão visando um cara praticamente aí de seleção. Não foi convocado ainda, mas tá na pré-lista jogando num time com vários problemas aí. Então, assim, se o Flamengo conseguir fazer essa negociação aí, vai mostrar um pouquinho também da fraqueza do São Paulo, né? De fazer uma troca dessa aí, que para mim vai ser ruim pro São Paulo. A não sei que o Alan, sei lá, vira o Beckenbauer, que eu acho que não vai acontecer. Mas o Marcos Antônio, num time encaixado, e aí você pega, pô, a Arrascaeta não joga hoje, tá poupado por causa dos problemas que ele tem. Aí entra o Marcos Antônio. Que jeito que faz, né, cara? Fica complicado. Eu não sei se ele é meia, ele é 8, não é? Não chega a ser um 8 ali? Ele é 8, mas ele chegou a fazer 10 no São Paulo pela necessidade, né? Porque o Lucas e o Oscar se machucaram,
Então ficou meio que vaga ali, ele chegava a fazer essa posição. Aí tinha tipo o Pablo Maia, o Alisson e ele, né? Ou outros volantes lá e ele na frente. Ele chegou a jogar de 8, mas eu acho que a melhor parte dele no São Paulo foi já mais avançado. Então eu acho que o Flamengo contrata ele pensando realmente, talvez, nesse cara para acompanhar o Arrascaeta, às vezes, né? De fazer essa troca, porque o Arrascaeta não joga todos os jogos da temporada. Se bem que essa, infelizmente, ele acabou jogando até demais. Exatamente. O que você pensa aí, meus amigos? Deixa nos comentários a busca, ou não busca, né? Dá para se dizer, do Palmeiras pelo um camisa 5. Pelo menos o que consta agora até o momento é que o Palmeiras aí tá silencioso no mercado e apostando na sua base, no Pachequinho aí, para camisa 5. Deixa nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí nos comentários. Deixa aí. E vamos falar agora de um craque que está livre no mercado. É difícil a negociação? É difícil, mas se o Palmeiras mudar a sua mentalidade, sim, ela é bem possível. Antes da gente entrar na notícia, um recadinho rápido dos nossos grandes amigos da KTO, que é o seguinte: você pode ganhar R$10 em aposta grátis hoje, não precisa nem esperar os próximos dias, agora mesmo você pode ganhar R$10 de aposta grátis e é muito simples. Ganhando ou perdendo a sua aposta, você pode ganhar mais R$10, não tem problema, tá? Eu tô falando aqui do Aposte e Ganhe da KTO. Se você curte esporte, presta atenção nessa aqui. KTO tá com a promoção Aposte e Ganhe e tem muita coisa bacana rolando agora. Tem NBA, tem Premier League, tem campeonato italiano e muito mais. Esses campeonatos não pararam aí na virada de fim de ano e começo de ano, e para participar é muito tranquilo. Eu vou te explicar direitinho o que você tem que fazer. Vai aparecer um QR Code na tua tela aí, ó. Provavelmente a cara do Denilson aí, ó. E o Aposte e Ganhe da KTO. Você vai escanear esse QR Code. Escaneia esse QR Code. Ou você clica no primeiro link fixado nos comentários aqui do nosso vídeo e você vai lá abrir a tua conta na KTO. Foi lá, abriu a tua conta pelo nosso link ou pelo nosso QR Code, você vai na aba promoções e você vai procurar por Aposte e Ganhe R$10 em apostas grátis. Lá na aba promoções. Criou tua conta, foi na aba promoções e ativou, clica em aceito participar. Já está valendo, você já está participando. Depois disso, é muito tranquilo. Depois é só você fazer uma aposta aí de R$10 com odds acima de 1,80. Quando o seu palpite for concluído, você recebe R$10 em apostas grátis para continuar. Atenção, não é ganhou, você ganha os R$10. Não é. Se você ganhar ou se você perder, você vai ganhar R$10 em apostas grátis aí para continuar jogando. Fechado? Não perde essa. Proibido para menores de 18 anos. Vocês sabem disso, só para maiores e sempre com muita responsabilidade. Sempre uma graninha que não vai te comprometer. Valeu, KTO. Tamo junto. KTO que segue com a gente em 2026, a nossa parceira oficial aqui do Mil Grau. E vamos falar de craque. E para mim ele é craque. Eu não sei para vocês, mas para mim ele é craque. Depois do que ele fez em 2024, ele é craque. Thiago Almada está livre no mercado. O Atlético de Madrid quer negociar o Thiago Almada. O Atlético Mineiro foi longe agora, hein? Ele quer negociar o Thiago Almada e é o seguinte, a gente vai passar todos os detalhes para vocês. É difícil a negociação? Mas se o Palmeiras mudar a mentalidade, o que é difícil, né? Conseguiria trazer esse jogador sim. Vamos para o prato principal aqui do vídeo, que é o Thiago Almada. Ex-Botafogo, ex-Lyon também, já passou pelo Lyon, já foi para o Atlético de Madrid, campeão do mundo com a Argentina, hoje ele está no Atlético de Madrid, o Atlético pagou de 20 a 21 milhões de euros ali para tirar ele do Botafogo, do Lyon, em julho de 2025 e fechou com ele até 2030, mas essa grana foi para o Botafogo, né? Tem meio aquele imbróglio, o que é dinheiro do Botafogo, o que é dinheiro do Lyon, enfim, essa grana acabou indo para o Botafogo. Só isso já responde aqui uma pergunta. Ninguém paga 21 milhões em julho para doar o cara em janeiro. Como é que ele tá? Tá pouco utilizado no Atlético de Madrid, poucos jogos como titular, minutagem baixa. Ele claramente não virou aí um jogador de confiança do Simeone até aqui. Inclusive, isso aí são fontes dos jornais espanhóis, né? Você pode pesquisar aí. E aí começaram as notícias de colocado à venda, pode sair, e o Atlético está realmente aceitando ouvir propostas pelo Thiago Almada. Já colocou ele no mercado e talvez com uma compensação financeira, né? Talvez ali entre os 23, 24 até 25 milhões de euros, ou também no que pagou nele, para também equivaler o negócio. É muito comum os times fazerem isso quando eles estão desesperados para vender. E esse tipo de... Eu não sei a sua opinião, acho que é difícil ele voltar para o Brasil, né? Diante de tudo que ele já ganhou no Botafogo,
né, de tudo que ele já fez aí pelo Botafogo aqui no território brasileiro, ele deve ter mercado na Europa. Seria um negócio difícil? Seria um negócio totalmente difícil de fazer. Mas lembrando, é um cara com 24 anos de idade boa, posição carente hoje no Palmeiras, meia criativo, canhoto, quebrador de linha, camisa pesada de Copa do Mundo, o cara já ganhou Libertadores, tem Libertadores no currículo. Então, assim, se o Atlético pagou 21 milhões, vai querer pelo menos isso ou algo algo um pouco superior para conversar. E aí, salário padrão ali, Europa, top 5 de liga, ali são alguns milhõezinhos de euros por ano. Não tem como conversar nesse sentido, né? Não seria o salário de jogador médio no Brasil, seria um salário de um jogador mais caro. De fato, é isso que acontece. E como o Palmeiras poderia abordar isso, penso eu na minha questão aqui racional. Modelo Paulinho e Vitor Roque. Modelo Paulinho e Vitor Roque, porque era a mesma coisa era a conversa que se tinha quando surgiu o papo do Vitor Roque um ano atrás. O Vitor Roque não volta do Brasil. Quem imaginaria que você pega um jogador saindo do Barcelona voltando para o Brasil? Dificilmente, né? Você não tem um cara topando fazer esse risco que o Vitor Roque topou. Surpreendentemente topou e o Palmeiras pegou 25 milhões, pagou para o Barcelona e ainda tem cláusula de ativação ali por performance, tem uma série de coisas. O Barcelona, se eu não me engano, preciso confirmar essa informação, tem em torno ali de 20% do Vitor Roque. Então, o Palmeiras poderia trabalhar esse modelo Paulinho e Vitor Roque? Lógico, é uma grana, teria que tirar uma grana do bolso, talvez mudar até um pouco o planejamento ali do que está pretendendo no mercado. Então, o empréstimo dificilmente o Atlético faria, né? Mas é um cara que mudaria o patamar do time, né? Aqui não tem outra coisa que não seja essa, né? E dá a impressão que quando o cara ganha o Brasileiro Libertadores uma vez, ele zera o game por aqui, né? Tipo, parece que não tem mais o que fazer por aqui. E ainda igual ele que é muito novo, né? Mas a comparação que eu ia fazer é exatamente ali da do Vitor Roque, porque realmente ninguém esperava. Ele tava com um pouco. Foi muito parecido, né? De ter ido pro Barcelona, não ter dado certo, depois vai pro Betis, né? E até fez seus golzinhos, mas era reserva. Então a situação é muito parecida. E aí realmente cai no poder do convencimento, de você chegar no cara, né, apresentar o projeto. Ele hoje dá, eu acho que dá tranquilamente para você apresentar um projeto dele de titular absoluto, né? Que pelo menos do que a gente terminou o ano aí relacionado à camisa 10, o cara chegaria a vestiria e jogaria sem o menor problema de meio campo ali, porque a gente nem vê muito hoje no jogador, a gente já falou sobre os problemas com o Veiga. Então é apresentar um projeto e ir para cima. A gente está realmente especulando aqui, porque de fato tem essa questão dele aí no mercado, mas até agora a gente, né, já falou que do quanto o Palmeiras está devagar nesse mercado aqui, tá um negócio até meio assustador. E aí a gente fica se perguntando, né, se não estão de olho nesse tipo de oportunidade, se é uma coisa que está todo mundo vendo e a gente não viu numa especulação. Quem sabe nos próximos dias a gente não tem alguma surpresa. Inclusive, até caçar aqui no canal, se não sei se a gente chegou a comentar do Vitor Roque antes e depois rolou, né? Mas o Vitor Roque a gente foi pego de surpresa. Quem sabe pode acontecer também. Mas falando do Almada, meu Deus do céu, qualidade pra caramba. Acabou com a final da Libertadores, o Botafogo com 1 a menos. Acabou com a gente naquele jogo do Allianz, aquele jogo que era só a gente empatar. Foi absurdo que ele jogou ali, toda a temporada, né? Ele joga muita bola mesmo. E é aquele caso, o cara às vezes realmente não dá certo na Europa, mas aqui a gente já viu que o nível dele é acima dos outros, né? Não deu certo lá. Tem a questão não sei se falta alguma coisa para ele, intensidade, até mesmo confiança, né? Aquele time do Botafogo que ele tava entrosou pra caramba também. Mas ele aqui é um nível muito acima e elevaria muito o patamar, essa questão do meio campo que a gente estava falando. No Lyon ele foi muito bem, ele sobressaiu, ele durou pouquíssimo tempo no Lyon e depois já foi para o Atlético. Só que ao ser bem realista, talvez ele tente uma segunda chance na Europa ainda, né? Porque foi o que você falou, às vezes o cara veio aqui e já zerou o game. Mas o que mais irrita, né? Irrita, essa é a palavra. Que o Palmeiras ele não vai nem perguntar, né? Não vai nem perguntar ao jogador, para você ver. Opção tem, opção no mercado tem. Tem como você ser criativo, tem como você buscar soluções, tem como você buscar alternativa. E eu aposto esse dedinho com você aqui, ó, que o Flamengo vai atrás dele. Que o Flamengo pelo menos vai lá sondar. Vai lá falar, quanto que tá aí? Quanto que custa um cara desse? Pelo menos sondar o Flamengo vai. Eu acho que vai. Os caras tentou tirar o Caio Jorge na caruda. Aí rolou também uma questão ali do Breno Bidon também, que é um jogador que você imagina saindo do Corinthians e indo direto para a Europa. Os caras, pelo menos a cara de pau, eles têm, né? Tudo bem que eu já falei sobre isso também. O Flamengo tem muita ética também, então às vezes eles até abusam dessa questão de ir muito para cima do jogador. Mas, né,
precisa ter essa postura às vezes, porque o Palmeiras é muito passivo, né, cara, no mercado. As últimas janelas foram até estranhas, que a gente trabalhou bastante, porque teve muita coisa mesmo, tinha muito nome especulado, e muitos nomes vieram, né? Muitos nomes que a gente trouxe aqui acabou vindo mesmo, mas essa aqui já tá parecendo aquelas dos anos do ano retrasado, né? Que acabou a janela, teve uma janela que a gente não fez nenhuma contratação, um negócio assustador, assim. Mas ó, sendo até bem sincero com você, eu não sei se o Palmeiras vai sondar nenhum tipo de meia, não, porque pelo que me parece aqui de planejamento, o Marlon Freitas barra Evangelista e Emiliano Martins, que é com que o Palmeiras trabalha hoje, né? O Palmeiras deve usar esse trio ali alternando na volância e você soltar o Andrés como 10. E aí você pode usar um Veiga no segundo tempo, você pode usar um Veiga ou um Maurício no segundo tempo, porque eu não vejo esses caras como carregadores de piano hoje, não mais. O Veiga, mesmo apesar de ser ídolo, não vejo ele como um cara pro time mais, que ele fala, pô, vamos lá, carrega o piano. Não vejo o Veiga sendo esse cara mais. Você pode liberar o Andrés para ser 10, 10, 10 mesmo, sem ele precisar fazer aquela recomposição. Ou, eventualmente, você pode usar o Maurício aberto em determinada parte do esquema, né? Se for jogar no 4-2-3-1, como fazia em determinado momento antes do 4-4-2, você pode ter essa variação do esquema aí, mas é complicado, né, cara? O que eu digo aqui não é nem a sondagem do meia que preocupa, é a sondagem no geral, né? Quer dizer, sondagem tem. Até falei que o patrocínio do Palmeiras vai ser o supermercado Sonda, né? Isso aí vai cair perfeitamente com a gente. Mas não tem. Você não se ouve falar do Palmeiras perto de um jogador, do Palmeiras esquentando uma negociação com um jogador, não tem nada, né? Não, eu, por exemplo, agora dei um search aqui no Thiago Almada no Twitter, tem até o Grêmio consultando, tá ligado? Você nem vê, você não vê nenhuma fake news sobre o Palmeiras, tipo, Palmeiras, nada, você tem o Grêmio, você tem o Botafogo, alguém aqui especulando a questão do empréstimo, né? E o Palmeiras realmente você não vê nada por enquanto. E a gente passa. Vocês veem, por exemplo, ontem não teve um vídeo aqui, esses vídeos ontem que a gente tá acostumado. Quando não tem, é porque realmente não tem nada, que a gente tá sempre caçando alguma coisa. Quando não tem, porque realmente a gente não vai fazer vídeo aqui também enchendo linguiça. A gente sempre vai procurar alguma coisa, alguma informação, né? Mas realmente o Palmeiras, essa janela aqui tá de parabéns. Eu tô torcendo para começar os jogos logo aí, pra gente ter os assuntos dos jogos, pelo menos. Ninguém aguenta mais, né, cara? Porque o pessoal até mandou mensagem pra mim ontem, falou assim, bicho, o trabalho de vocês é muito bom, porque não tem nada e vocês conseguem tirar a lei de pedra ainda, vocês conseguem produzir conteúdo, vocês conseguem fazer uma caixinha, ontem mesmo a gente abriu uma caixinha no Instagram lá, às vezes não tem nada pra falar referente a mercado, a gente tem que ficar, né, meio que costurando, falar de outros assuntos, trocar uma ideia com a galera mesmo, falar do time do Palmeiras, a gente tenta, lógico, falar de Palmeiras, que é o que a gente gosta, de Palmeiras e futebol em geral, até tratar outros assuntos pertinentes a isso, que é o nosso próprio vizinho aí pagando boleto doidado no Nubank lá. E a gente tem que explorar esses assuntos, porque, bicho, se depender, não acontece nada, né? Nem no treino, não escorregou ninguém, né? Não aconteceu nada diferente. Inclusive teve um jogo treino hoje, só para passar aqui, ó. Ganhamos, né? Contra o Desportivo Brasil, não colocar, pelo menos por enquanto não colocaram no site as escalações, mas 5-2 aí, gol do Riquelme, do Larson, do Facundo Torres, do Maurício e do Ramon Sosa. Eu tenho a impressão que esse começo de 2026 vai ser uma continuação de 2025, espero estar errado. Não, cara, fica quieto. Baixa na madeira aí, rapaziada. Ó. Eu tenho MDF, vale. 3 vezes. Vale, bom. Tem que ser 6, né, no MDF. 6, então isso mesmo, cuidar para não quebrar o MDF aí, dependendo. Você que ouviu ele falando isso aí, por gentileza, reforça a mandinga aí, por favor. Fechado, meus amigos. 3 notícias para vocês, né? Acredito que importantes. Trouxemos aqui, falamos do Thiago Almada livre no mercado, falamos do 5 do Palmeiras, 5 que pode ser remédio da casa, pode ser receita aí caseira, e o Naves, que deve permanecer em Portugal, pediu para ficar em Portugal, quer ser negociado, o Palmeiras também não tem interesse. É o famoso você não quer e nem eu. Então, cada um segue o seu lado e assim ficou a situação dele. Fechado, senhores? Tamo junto. Chegou até aqui, deixa o like, cara. Se você chegou até aqui e esqueceu de dar o like, tu é um sacana, hein? Faça isso agora, urgentemente, pelo menos para retribuir aqui o tempo que a gente trouxe essas notícias para vocês, tá? É muito importante pra gente. Valeu, para o que você estiver fazendo aí. Tá lavando a louça? Seca a mão, rapidinho. Tá levando o cachorro? Se você não pegou o cocô do cachorro ainda, aproveita aí e dá o like. Valeu? Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu? Um abração. Tamo junto.